Evangelho de João, capítulo 13, vamos ler aqui a partir do versículo 7. Vamos fazer a leitura inicial no versículo 7. João capítulo 13, versículo 7, está escrito assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí eu quero que você repita essa palavra: as mãos e a cabeça. Bem forte e bem alto. As mãos e a cabeça. Jesus Cristo, ele fala, né? Aliás, aqui é Pedro falando, né? Pedro, ele diz aqui no versículo 8: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, no versículo 9: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Versículo 10: Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Glória a Deus. O Senhor, ele vai falar contigo por meio desta palavra. E eu quero pedir a você nesse instante que coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, permaneça de pé ainda. Glória a Deus. Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento nesse instante. Eu sei que o pastor orou pela minha vida para que eu ministrasse a palavra, vocês também oraram pela vida do pregador, mas eu quero nesse momento reforçar a oração que foi feita pela vida do mensageiro. Glória a Deus. Então, se possível, curve a sua cabeça, feche seus olhos, permaneça em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada e todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz. Por isso, fala conosco, Senhor, e envia-nos o teu Santo Espírito e revela-nos a tua poderosa palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a tua voz a falar ao nosso coração, como está escrito: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, vem agora, Senhor, com a tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz e, acima de tudo, salvação. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. E você que crê, aplauda bem forte ao Senhor, aplaudir ao Senhor com palmas e glorificai o louvor de triunfo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Glória a Jesus. O Deus vivo, ele vai falar contigo nesta noite. Glória a Deus. O pastor falou aqui, ó, não foi por obra do acaso que Deus trouxe, né? O seu servo, o seu profeta. E eu estava realmente assim, despreparado. Mas o Espírito Santo, ele nunca está despreparado. Por isso que Jesus Cristo, ele disse, né? Não fiquem premeditando, pensando. Eu estava ali sentado, e eu pensando, e na hora o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo falou comigo:
eu já te dei a palavra. A palavra já está no meu coração. O próprio Deus chegou para Jeremias. Jeremias ainda era um menino, e nos diz a palavra que Jeremias chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu sou como um menino, eu nem sequer sei falar. E aí Deus disse para Jeremias: Jeremias, não diga assim, não digas isso, porque eu usarei os teus lábios, usarei a tua boca para edificar e também para derribar. Eu irei usá-lo para ser profeta sobre as nações, diz o Senhor. Então o Senhor, Ele fala contigo também nessa noite. Você que talvez aí tenha, sabe, timidez, vergonha para ministrar a palavra, Deus já está usando os meus lábios para falar no teu coração. Abra a tua boca, que eu te encherei, diz o Senhor. Eu vou usar você, sim, na tua vizinhança, na tua casa, sim, no seio da tua família. Eu vou te usar. Apenas abra a tua boca, que eu te encherei. Glória a Deus. Eu vou usar a tua vida. Eu vou usar a tua vida. Então não fica preocupado com essa coisa. Eu sou novo, né? O amigo Wallace falou, né? Eu sou novo na fé, eu preciso de ajuda. E é verdade, o novo convertido, ele precisa de ajuda, precisa de apoio. Mas o Espírito Santo, como eu disse, o Espírito Santo, ele sempre está preparado para nos usar. Basta darmos lugar a ele. Evangelho de João, capítulo 13. Jesus Cristo está na sua última semana de vida. Jesus Cristo, ele está dando aqui instruções aos seus discípulos a respeito do que eles deveriam fazer, inclusive após a sua ascensão aos céus, porque a palavra do Evangelho nos fala que Jesus Cristo, após ter ressuscitado, ele ficou cerca de 40 dias na terra. E aí, após os 40 dias, lá no Monte das Oliveiras, quando ali tinha cerca de 500 testemunhas, nos diz o Evangelho, nos diz a palavra, que Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! E aí diz a palavra que Jesus Cristo, ele estava, ascendendo, subindo aos céus, e apareceram 2 varões de branco, e os 2 varões que apareceram ali eram anjos, e os anjos chegaram para os varões, para Pedro, Tiago, João e os demais que estavam ali no Monte das Oliveiras, contemplando Jesus Cristo subindo aos céus. Os anjos chegaram e disseram: varões galileus, da mesma forma como vocês estão vendo o vosso Senhor subir, da mesma forma vereis o quê? Retornar. Então Jesus Cristo, ele fez a promessa de que um dia ele retorna. E como eu costumo sempre dizer, eu costumo dizer o seguinte: pelo andar da carruagem, pelas coisas que nós vemos acontecer nos nossos dias, Jesus Cristo está às portas. E Jesus Cristo, aqui no capítulo 13 de João, como eu disse, ele está na sua última semana de vida. O versículo 1 diz aqui, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Jesus Cristo, ele fala contigo nesse momento: eu te amarei até o fim. Eu te amarei até o fim. Não desista, não desanime, não se desvie, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe somente para mim. Eu não desisto de você, diz o Senhor. O Senhor, ele não desiste de você. O Senhor, ele não desiste de mim, não desiste de nós. E a palavra diz que Jesus os amou até o fim. E aí diz aqui o versículo 2: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto o quê? No coração de Judas. O que a palavra diz? A palavra diz que nós devemos guardar o quê? O coração. Guarda o coração, porque dele procede o quê? As saídas da vida. Então Deus está falando nessa noite, por meio desta palavra: guarda o teu coração. Aquele que fez a promessa de que há de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ele fala contigo por meio desta palavra: guarda o teu
Eu quero estar contigo até o fim. Porque Jesus Cristo, ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, ele quer que você vá até o fim. Mas para que você possa ir até o fim, é necessário você guardar o quê? Guardar o coração. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Coração na palavra de Deus não é o que bombeia o sangue do nosso corpo, não é o que está no nosso peito. O coração na Bíblia é a mente. E o que está escrito em Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus está falando por meio desta palavra: não se conforme com este mundo. Existem igrejas que estão se tornando igrejas, de porta larga. Uma coisa é a liberdade que nós temos em Cristo, outra coisa é o que? A libertinagem. E Jesus Cristo, por meio desta palavra, ele fala conosco exatamente isso. Guarda a tua mente, não se conforme com esse mundo. Não se conforme em achar normal, por exemplo, em outra igreja, em outro ministério, porque o ministério aqui, eu creio que é ministério, de porta estreita, não de porta larga. Mas nós sabemos que nos nossos dias existe o quê? Ministérios que o quê? A porta já está o quê? Larga. E Jesus Cristo, ele disse que são muitos que entram pelo caminho largo, o caminho da perdição. E foi o caso de Judas. A palavra diz que Judas, ele deu lugar ao diabo. Está escrito aqui no versículo 2: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no seu coração, no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Judas traiu o Senhor Jesus com 30 moedas. Mas nós sabemos que existem outras formas também da pessoa trair o Senhor Jesus. E infelizmente há muitos ministérios que estão traindo o Senhor Jesus. Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, ele fala que muitos começam por amor, mas depois o que? Se perdem. Nós estamos vivendo dias de apostasia. Então Deus está falando por meio desta palavra: guarda o teu coração, guarda a tua mente. Guarda a tua mente. Guarda os da sua casa, guarda o teu filho, a tua filha. Observe o que o teu filho anda vendo pela internet, pelo celular, porque você vai dar conta. Você vai dar conta dos teus pequeninos. Jesus Cristo, ele disse: ai daquele que fizer um desses meus pequeninos tropeçar. Então diz aqui a palavra que o inimigo, ele entrou no coração de Judas. E diz aqui o versículo 5. Diz aqui o versículo 5, e depois, eu peço você que acompanhe a palavra, ou se você não puder acompanhar a palavra, ouça com atenção. Versículo 5: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavaste-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então Pedro não estava entendendo a atitude do Senhor Jesus. Pedro não estava entendendo. E Jesus ali, ele está ali na qualidade de pastor. Porque Jesus Cristo, ele fez a declaração: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá o quê? Dá a sua vida pelas ovelhas. Às vezes o pastor daqui desta congregação, ou de qualquer congregação, ou talvez o líder do teu grupo, ou a líder, que nós também temos as mulheres que também servem ao Senhor, na casa do Senhor. Às vezes você fica sem entender, entender por causa, por que o teu líder está tendo uma certa atitude com você. E Pedro, ele estava sem entender.
E o que Jesus ele falou para Pedro? Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, mas mais adiante você vai entender. A pessoa que ela está numa posição de responsabilidade para com o outro, né? A pessoa ela busca cuidar do outro o quê? Com zelo, não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, muitas das vezes o teu filho não entende. O teu filho não entende. Quer ver uma coisa? Teu filho está andando, ou tua filha está andando com uma pessoa que você já viu, Deus já te mostrou. Não deixa andar. Não deixa o teu filho andar com ele, não deixa o teu filho andar com ela. Deus já te mostrou. Aí você vai repreender, você vai chamar a atenção do teu filho ou da tua filha. Ele não entende, mas você já entendeu. Você já entendeu que Deus, né? Que Deus te mostrou. Ó, isso não é amizade com o teu filho. Esse rapaz não é amizade com o teu filho. Essa moça não é amizade para a tua filha. Teu filho não está entendendo, mas você já está entendendo toda a questão. Você já entendeu, você teve discernimento. Então Deus está falando o seguinte, por meio dessa palavra: você não está entendendo. Você não está entendendo o que Deus está permitindo que você está passando, mas mais adiante você vai entender. Glória a Deus. Você vai entender o que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo presente. Eu vou falar por mim, por experiência própria, e até o pastor pode dizer, e até um de vocês que estão ouvindo essa palavra. Eu acredito que cada um de nós podemos dar testemunho a respeito do que a palavra está nos falando. Nós podemos falar por experiência. Quantas coisas que já aconteceu lá atrás, que no momento presente você não entendeu, mas depois você passou a ter entendimento. Por exemplo, tem coisas que aconteceu na sua vida há 5, há 10, há 15 anos atrás, que na época você não entendia, mas agora você tem maturidade para entender, você tem discernimento. Poxa, agora eu entendi por que Deus permitiu aquela situação, agora eu entendi por que Deus afastou aquela amizade, agora eu entendi por que Deus permitiu que eu saísse daquele trabalho. Então o Senhor Jesus, Ele fala aqui por meio desta palavra comigo e contigo. Você não está entendendo, mas mais adiante você vai entender, diz o Senhor. Então Pedro não estava entendendo. Pedro não estava entendendo a atitude do Senhor Jesus. E aí nos diz aqui a palavra, Jesus aqui, por exemplo, no versículo de número 10, Jesus ele fala aqui, ó, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí o Espírito Santo falou aqui comigo. Lembra que eu falei para você sobre cabeça e mãos, que eu falei para você repetir? Está aqui, ó, no versículo aqui, ó. Deixa eu achar aqui o versículo 9. É Pedro falando, não é isso? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele fala para lavar as mãos e a cabeça. Em outras palavras, me lava por completo. E Jesus ele fala que não é necessário lavar por completo. Mas por alguma razão o Espírito Santo falou comigo nessa palavra aqui. Essa palavra que foi dita por Pedro: mãos e cabeça. Mãos e cabeça. Quer ver uma coisa? Eu vou servir a ceia. Antes de eu servir a ceia, eu preciso estar com as minhas mãos limpas. Deus está falando por meio dessa palavra que é necessário estar o quê? Com as mãos limpas para servir. Pedro ele falou mãos e cabeça. Para você servir, você precisa estar com as mãos limpas, mas também o quê? O que eu falei para você ainda há pouco? O que é coração na palavra de Deus? Mente. Você tem que estar com a tua mente limpa.
Você não pode ficar suspeitando mal do teu irmão. Você não pode, ficar suspeitando o mal do teu próximo. Ou seja, Pedro ele fala: lava minhas mãos e a cabeça. Mas o que Jesus Cristo ele disse? No versículo 10, o que Jesus ele fala? Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então Jesus está falando o seguinte por meio desta palavra: você que chegou talvez com as mãos sujas, ou talvez com o coração, ou seja, com a mente, com a consciência suja, eu estou aqui para lavar o teu coração, para lavar a tua mente. Eu quero que você me sirva, eu quero que você, venha ir no meu nome, mas antes é necessário eu te lavar. Jesus ele fala: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Isso é forte. Isso é forte, igreja. Aqui nós sabemos de quem ele está falando. Não sabemos? Ele está falando de Judas. O mal entrou onde? No coração. E o coração na palavra de Deus é a mente. Aí diz o versículo 11, e eu já estou indo para o final dessa mensagem. Já vou encerrar esta palavra. Versículo 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Jesus ele sabia. Jesus, por exemplo, aqui no nosso meio, ele sabe quem vai passar pelo arrebatamento e quem não vai. Jesus ele sabe, se as trombetas, por exemplo, agora soar, se Deus, o Senhor Jesus, nas nuvens dos céus, ele der a ordem aos seus anjos para que toquem as trombetas, serão todos que irão subir? Quer ver uma coisa? Há muitas pessoas que falam assim: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Porém, são todos que são prudentes? São todos que estão no grupo, por exemplo, das virgens prudentes? Eu estava sentado aqui, o Espírito Santo, eu estava, conversando com Deus, conversando com o Senhor. Sabe que o pastor me fez o convite para estar no púlpito, no altar? Que palavra eu trago? E aí o Espírito Santo falou comigo nas 10 virgens. Nas 10 virgens. Sempre que o Espírito Santo falou comigo assim: não, você vai começar em João capítulo 13, você vai falar sobre a lavagem poderosa da minha palavra. Mas aí o Espírito Santo falou comigo aqui ainda agora: agora é hora de você falar sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Loucas. O que as prudentes elas foram fazer? Comprar azeite. E as loucas foram falar para as prudentes: vão lá e compra para nós. E o que as prudentes disseram? Vão vocês, suas folgadas, vão lá vocês comprar. Nós vamos comprar azeite para nós. Vamos comprar azeite para nós. Agora já vocês. Então Deus está falando por meio desta palavra: nem todos estáis limpos. Nem todos estáis limpos. Nem todos. Jesus ele sabia quem o iria trair. E Jesus ele falou isso para trazer um despertamento, para ver se Judas mudasse de ideia. Aí diz aqui o versículo 12, para nós terminarmos: então depois que lhes lavou os pés e tomou as vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? O Senhor está te perguntando nessa noite: você está entendendo essa palavra? Você está entendendo porque eu estou trazendo essa palavra ao teu coração? Não vos conformeis em estar com as mãos sujas para me servir. Não vos conformeis em estar com a mente, em achar normal: mas aquela igreja tal estão fazendo isso e aquilo outro. Não faça o mesmo, diz o Senhor. Não queira fazer o mesmo. Jesus Cristo, por exemplo, aqui na palavra, ele diz aqui, no
no versículo 13: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis: bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Jesus está dizendo: vocês querem ser verdadeiramente meus discípulos? Então sirvam, mas sirvam uns aos outros. Versículo 14: ora, ele diz aqui, versículo 15 agora: porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o quê? O exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo não é pastor Denison, o exemplo não é o pastor, o exemplo não é a pessoa que está à tua direita, nem à esquerda, nem à frente, nem atrás. Quem é o exemplo? Jesus é o exemplo. O próprio Deus se fez homem para deixar o exemplo. Vocês querem saber como vocês vão agradar o meu Pai? Vocês querem saber como agradar o meu Pai? Está aqui, está tudo escrito. Jesus, ele é o exemplo. E qual foi o exemplo que ele deixou? O exemplo de servir. Aí diz aqui o versículo 16: na verdade vos digo que não é um servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, ou muito feliz. Então Jesus Cristo, ele está dizendo: o servo, ele não é maior do que o Senhor, o seu Senhor. Eu não posso achar que eu sou melhor do que Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, ele serviu, ele lavou os pés dos próprios discípulos, eu não vou servir o meu irmão, eu não vou servir a minha irmã. Mas qual é a palavra? Para nós terminarmos em seguida nós orarmos, qual é a palavra? Lavem as vossas mãos e também o que? A vossa consciência, o vosso coração. Não vos conformeis com este mundo, diz o Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. E assim que você se colocar de pé no seu lugar, aplauda bem forte ao Senhor Jesus por esta palavra. Glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser melhor. Glória a Deus. Curve a sua cabeça novamente, feche seus olhos. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor venha produzir nos nossos corações esta palavra. O profeta Isaías, Deus, através do profeta Isaías, ele disse que a tua palavra vá e produz o resultado para o qual está sendo mandado. Então eu quero nesse momento fazer uma oração em concordância. Por isso, você que se encontra com os seus olhos fechados, coloque a sua mão direita sobre o seu coração e ore em concordância. Eu falo e você repete em seguida. Glória a Deus. Repita as palavras que eu vou dizer agora. Meu Deus e meu Pai. Mas fale com vontade mesmo. Você está falando com teu papai, com o Pai, com teu Pai, com teu Deus. Então fale com muito afinco, com muita vontade. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu recebo de bom grado a tua palavra. Eu te peço, vem, Senhor, e faz com que o meu coração seja lavado. Eu ouvi a tua palavra e eu te peço que a tua palavra venha limpar o meu coração por completo. Eu quero te servir com inteireza de coração. Por isso eu te peço, Senhor, não passes de mim o teu Santo Espírito e me ajuda a perseverar até o fim. Fique em espírito de oração e deixa eu orar pela tua vida nesse instante. Meu Deus, a tua palavra foi ministrada e foi dito que nós precisamos ter a mente lavada. Pedro ele disse: Senhor, então lava as minhas mãos
e lava também a minha cabeça, lava tudo. Mas Jesus ele disse: não é necessário, Pedro, todos estão limpos, mas não todos. Então, meu Pai, se há alguém aqui no nosso meio que precisa da lavagem poderosa da Tua Palavra, se há alguém, meu Deus, aqui no nosso meio que precisa ter a sua mente transformada, moldada, lavada, então, meu Pai, que o Senhor venha lavar a mente desta mulher, que o Senhor venha lavar a mente deste homem, que o Senhor venha lavar as mãos desta pessoa, para que assim, meu Pai, essa pessoa possa ter a oportunidade de Te servir. O Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu vos dei o exemplo, então vocês devem seguir. Então, meu Pai, que o Senhor venha fazer desta pessoa o Teu servo, a Tua serva, que a partir de hoje, meu Deus, essa pessoa venha ter sim afinco com a obra do Senhor, que esta pessoa, meu Pai, venha ter sim um desejo sincero, sim, de servir o seu semelhante, de servir o seu próximo. Está escrito na Sua palavra, foi o Teu Filho Jesus Cristo quem disse: e assim sereis conhecidos como os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, meu Deus, lava o coração desta mulher, lava o coração deste homem, faça que, meu Deus, essa pessoa se tornar uma cópia fiel do Teu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Nós oramos, meu Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor faça isso através do Teu Santo Espírito, que essa pessoa se torne, meu Pai, uma cópia fiel do Teu Filho Jesus, que essa pessoa não se conforme, meu Pai, com os dias, com esses dias que são dias maus. Jesus Cristo, Ele disse que haveria apostasia, que as pessoas iriam apostatar da fé. Então não permita, meu Pai, que essa mulher, que esse homem, que esse teu filho, essa tua filha venha se conformar com este mundo, mas que essa pessoa continue tendo a mente de Cristo. Se não tem, que passe a ter, e ao ter a mente do Senhor, que ela venha te servir com integridade, que ela venha te servir com inteireza, que ela venha te servir com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Então assim, meu Deus, eu apresento a vida de todos. Meu Deus, eu quero nesse momento orar por aqueles que se encontram talvez fracos, desanimados. Se chegou alguém aqui fraco, desanimado, sem força para orar, sem força, meu Pai, para jejuar, sem força para congregar, dê força a esta pessoa nesse momento, que ela não venha sair daqui da mesma forma que chegou. Se tem alguém no nosso meio, meu Pai, afastado, desviado, pensando em se desviar talvez, que o Senhor venha, meu Pai, tirar da mente, do coração desta pessoa, esse pensamento maligno, esse pensamento, sabe, de querer voltar para o mundo, de querer voltar às velhas práticas. Se há alguém, meu Deus, no nosso meio que ainda não se converteu ao Senhor, que o Senhor venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então assim, meu Deus, eu oro pela vida de todos e já creio na resposta desta oração. Assim, meu Deus, nós oramos e já cremos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Há alguém aqui para Jesus? Todos estão firmes com o Senhor? Chegou alguém fraco, desanimado? Se alguém chegou fraco, desanimado, Jesus Cristo, Ele disse: pelas palavras que eu vos tenho dito, vós já estáis limpo. Se você estava sujo, o Espírito Santo, Ele te limpa. Se você estava, sabe, com as mãos sujas, o Espírito Santo, Ele limpa as suas mãos. Se você chegou com a tua consciência suja, o Espírito Santo, Ele limpa a tua consciência. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus. E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor. Glória a Deus. Mais uma vez eu falo, se é para Jesus, pode ser melhor. Bem forte para Jesus. Glória ao teu nome, Senhor.